Olá, meu amigo, minha amiga. Eu sou Neto Marques e mais uma vez estamos começando aqui o nosso podcast Provocação pelo site Voz MT, pelo site MT Transparência e também pelo YouTube e também pelo Instagram. Aliás, você que está vendo este programa agora, você pode ver a qualquer hora que você preferir, de manhã, à tarde, à noite, porque é um programa muito especial. E hoje nós temos aqui no nosso programa, para que a gente possa conversar, dialogar, uma pessoa que a gente sabe que está fazendo muita falta no cenário político de Mato Grosso, devido aí aos acontecimentos atuais do nosso Brasil, do nosso estado e também do nosso município. Hoje nós temos a honra aqui, o podcast Provocação, a honra de ter aqui o nosso convidado Pedro Tax, que já foi aí governador do estado de Mato Grosso, senador da República, foi também procurador federal pelo estado de Mato Grosso e muitas coisas nós vamos ficar sabendo agora aqui no Provocação e muitas coisas também você tirará a sua dúvida. Pedro Tax, muito obrigado pela presença aqui no programa Provocação. Neto, muito obrigado pelo convite, pela gentileza desse convite. Me cumprimento o Matheus, que é da técnica, toda a sua equipe, e eu quero dizer que eu estou impressionado com o seu trabalho, site, podcast, YouTube. Isso é muito bom em razão da democracia, a democratização da comunicação. Antigamente, né, eram só as grandes empresas de comunicação. Não tinha oportunidade para pessoas que querem expor o seu trabalho como você, com competência, qualidade. Hoje, a tecnologia, né, e você montou o podcast e está aqui, para mim é uma honra, porque isso significa democratização da comunicação. Porque o trabalho que você faz é um trabalho público. Você é iniciativa privada, mas você mostra ao cidadão o que está acontecendo. Parabéns, para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigado, Pedro. E também, olha só, nós temos aqui um jornal Pé Rateado, que fala da história do Cuiabano, que comenta, fala sobre nossos passados. Você que morou aqui no Verdão deve ter visto falar no seu Viegas e tantos outros, né, que fizeram parte. Para falar, eu duvido que você lembra quem que marcou um gol olímpico aqui no Verdão aos 45 minutos. E ele estava jogando contra quem? Pelezinho contra o Vasco, né? Por sinal, é até meu parente, Pelezinho parente. Agora eu quero mais uma. Eu que vou fazer a pergunta aqui. Escala aí o time de Dom Bosco, que foi campeão mato-grossense em 79. Olha, eu só conheço alguns, não dá para escalar, mas se fosse do misto a gente ia um pouquinho mais longe, porque eu sou mistense. Minha Barbina, então minha Barbina. Eu vou escalar o time, é Manga, Adilson, Pelego, Vargas, Gonçalves. Você lembra desse time? Claro. Que grande time, né? Gonçalves morou aqui ao lado do site Voz MT, tempão. Que legal. Mas é bom, Pedro, recordar e principalmente a gente falar aqui com pessoas igual você, que é mato-grossense, é de Chapecruz aqui, não menosprezando ninguém, mas todos que vieram para cá também com boas intenções, que a gente sabe que há muita gente, bem-vindos, né? Já concordo inteiramente. Isso. Mas, Pedro, você foi governador do estado de Mato Grosso. Fui. Quando você saiu do estado de Mato Grosso como governador, você passou a faixa para o seu adversário que ganhou a eleição. Sim. Um gesto democrático que acontece naturalmente, né? Aí você foi cuidar da sua vida. Verdade. Como é que é? Você não tinha advogado ainda, você era procurador. Exato. Foi como é que foi esse descompasso ou compasso? Ou você achou essa linha? Legal. Como é que você ficou nessa situação após ser o número 1 do estado? Neto, muito obrigado por essa pergunta. Né? Algumas pessoas, elas se esquecem, né, que eu sou cuiabano, nasci aqui, nasci no Hospital Santa Helena. Aliás, dizem que o menino... Doutor Antônio. Doutor Antônio Correia da Costa. Dizem que isso... Hilton Correia da Costa. Dizem que eu fui o menino mais bonito que nasceu ali no Hospital Santa Helena. Na época, né? Acho que todos os 50 anos. Né? Muito bem, sou filho de uma professora aposentada do estado e do município. Meu pai é um fazendeiro que tinha 5 hectares. 5 hectares. Eu estudei sempre em escolas públicas, no Lenine de Campos Povos, Escola São Francisco, Liceu Cuiabano, Escola Técnica, e fui embora fazer faculdade em São Paulo. Lá em São Paulo eu me formei, com 23 anos eu passei para procurador do estado de São Paulo. 23 anos? 23 anos, defendendo o estado. O procurador-geral era o Michel Temer, que depois foi presidente da República. Aí eu queria voltar para Mato Grosso.
Nesse período, eu com 24, 25 anos, eu fiz concurso para juiz em São Paulo, passei e passei junto para procurador da República, que é Ministério Público Federal, porque é um concurso nacional. Aí eu voltei para cá, fui primeiro para Rondônia, Acre. No Acre eu comecei a investigar o Ildebrando Pascoal, Eu que era lembro, deputado da federal, Motosserra, que serrava pessoas, jogava ácido de no bateria. Acre, né? No Acre, jogava ácido de bateria nas pessoas. Depois eu fiz o júri desse cidadão, como voluntário, que matava policiais. Eu o condenei a 48 anos de prisão. Aí eu voltei para Cuiabá. Em Cuiabá, em Mato Grosso, nesse momento histórico, existia o crime organizado tomando conta do Estado. 11 pessoas foram mortas nas imediações da Avenida do CPA. Isso em 2002, 2001. O último que foi morto foi o Sávio Brandão, um jornalista, dono do Folha do Estado, foi morto. E aí nós começamos a investigar e chegamos à prisão do João Arcanjo Ribeiro, que dominava o crime organizado no Estado. Isso é fato, tem condenações. Ele ficou condenado a 15 anos e está com 1 bilhão ainda no Supremo Tribunal Federal. Existem alguns processos contra deputados até hoje, depois podemos falar disso. Aí eu fui promovido para São Paulo. Em São Paulo, eu era procurador da República, atuando em São Paulo. Aí eu falei o seguinte, olha, eu quero voltar para o Mato Grosso, porque eu amo Mato Devolver Grosso. o que Mato Grosso te deu. Quero voltar. Fiquei 5 anos lá, triste. Aí eu abri mão do meu salário, do meu cargo. 50 mil mais ou menos, né, Pedro? 50 mil por mês. E saí e voltei para Mato Grosso. E comecei a caminhada para o Senado. Fui eleito senador e fui escolhido durante 4 anos como um dos melhores senadores do Brasil. Um dos 5. Todos os anos. Isso para mim é motivo de orgulho, porque eu bem representei Mato Grosso. Apresentei projetos importantes. E depois, no Senado, eu tinha mais 4 anos. Eu saí do Senado porque fui chamado novamente para enfrentar o crime organizado em Mato Grosso em 2014. Sabe por quê, Neto? Mato Grosso, em 2014, era dominado por uma quadrilha, por uma organização criminosa. Riva mandava na Assembleia Legislativa. Segundo ele, na delação dele, ele confessou, roubou mais de 500 milhões de reais. Para que o cidadão tenha ideia, 500 milhões de reais dá para construir 4 hospitais regionais. 500 milhões de reais. Dá para comprar 78 mil Unos, para que nós tenhamos ideia. E Silval roubou 1 bilhão de reais. Ele que confessou. Ninguém queria ser candidato ao governo. Eu fui candidato ao governo. Com dificuldade, sem dinheiro, organizando o Estado, resolvendo os processos internos do Estado. Errei em algumas coisas, acertei em outras. Não fui vitorioso na reeleição. Mauro ganhou, entreguei a faixa a ele, desejei a ele sucesso, competência e sorte, que pudesse administrar o nosso Estado. Eu não sou inimigo do Mauro. Eu espero que ele faça um bom governo. Só que eu sou cidadão. Eu preciso, você pode perder a eleição, o boleto vence. E eu comecei a trabalhar. Emprestei 5 mil do Wilson Santos, emprestei 5 mil do Avalone, montei o escritório e hoje, depois de 5 anos, meu escritório está em Pernambuco, Alagoas, São Paulo, eu e mais 3 sócios, AFG e Tax. Estamos trabalhando e pagando boletos. Depois eu quero que você me explique como é que empresta dinheiro do Wilson Santos. Porque o Wilson é difícil, viu? Isso é nosso amigo. Parabéns, deputado Wilson Santos, por esse empréstimo, viu? Mas eu vou atrás de você também. Até hoje eu estou pagando. Mas não é tipo consignado, não, do Estado do Mato Grosso. Né? E aí, como eu estou advogando, qual é a diferença? Como procurador da República, eu sempre defendi a Constituição. Como senador, eu sempre defendi a Constituição. Como governador, sempre defendi a Constituição. E agora, como advogado, defendo a Constituição. No dia 15 de março, dia do meu aniversário, a minha mãe perguntou para mim, Pedro, por que você não volta a debater Mato Grosso? Eu acho que você tem que voltar para a política. E aí eu comecei a conversar com as pessoas. E a minha primeira entrevista foi mais ou menos perto de 15 de março, e eu estou conversando. Aí o governador mandou eu calar a boca, disse que eu não tinha direito de falar. Eu tenho direito de falar. Sabe por que eu tenho direito de falar? Porque eu sou professor de constitucional, eu sou advogado, eu sou cidadão. Se você não é professor, não é advogado, não interessa. Você tem um título que ninguém toma. Você é cidadão. Você tem o direito de criticar, você tem o direito de opinar. É isso que nós estamos fazendo aqui. Você, por exemplo, Neto, com o seu programa, exerce direitos da cidadania. É isso que nós estamos fazendo. Vou te chamar de professor, né? Não, Pedro, pode chamar de Pedro. Pode chamar de Pedro. Pode. Pedro, eu quero aqui, como chama a sua mãe? Eda.
Dona Eda, é verdade, tinha esquecido. Dona Eu Eda. quero parabenizá-la porque hoje os conselhos das mães filho, sai da política. O Verdade. que você quer mexer? Uhum, Você vê o tamanho da preocupação dela pelo Estado. Ela sabe da uhum, sua uhum. competência, sabe o que você é capaz de fazer e o que você ainda pode trazer para o nosso Estado de Mato Sim, Grosso. eu não sei se eu vou ser candidato. Sabe por quê, Neto? Porque ser cidadão é o direito de falar, de se manifestar, independente de ser candidato, né? Sim, Aqui você traz muitas pessoas para serem entrevistadas, magistrados vêm aqui, juízes, né? E não são candidatos. Eu tenho o direito de falar. com certeza. Algumas pessoas não gostam, né? Não gosto. Né? Agora, a gente está sabendo aí que você está incumbido aí de estar advogando para os sindicatos nesse Sim, sim, problema aí que aconteceu aí do Brasil. Inclusive, são dois casos semelhantes, né? Um no federal, que é o sim. INSS lá, e outro aqui que é no estado, a questão Os dos consignados. consignados, Exato. né? Como é que está essa questão aí, Pedro? Neto, isto é um roubo em relação aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso. Mato Grosso tem 106 mil servidores. Destes, uns 50 mil estão encalacrados com consignados. Destes, quase 12 mil estão com uma pessoa jurídica, chamada capital. Essa pessoa jurídica, no nosso entender, ela está cometendo ilícitos, fraudes. Nós fomos contratados por 6 sindicatos, importantes sindicatos, porque foi o presidente do Simpaeg, o Wagner, trouxe os sindicalistas e a Federação dos Sindicatos do Estado de Mato Grosso, assim representando quase 50 mil servidores. Fomos contratados, estudamos o caso, analisamos o caso. Existem casos do chamado MT-CAR, que é o cartão de crédito que o Estado de Mato Grosso prometeu dar ao servidor e não deu, em que 7 mil servidores não receberam esse tal cartão, maquiado de cartão, para que tenha uma maior margem, mas é consignado. Muitos servidores têm dívidas de 90 mil e receberam 10 mil. Nós fizemos um levantamento dos 60 casos que analisamos, os 60 casos com problema. O que nós fizemos? Fizemos análise dos documentos, fizemos um requerimento à CEPLAG, Secretaria de Planejamento e Gestão, que é o secretário Basílio. Analise e suspenda o desconto na folha de Um pagamento. torniqueto, né? Porque Exatamente. se você não fazer o torniqueto até chegar no hospital, Tá, já tá morreu. morto. Já Você viu morreu. esse exemplo que eu É, dei? sim. Exatamente, porque tem servidor recebendo R$ 14. Eles não têm os contratos, a empresa não entregou os contratos. Quando você vai alugar uma casa, você tem que receber o contrato para analisar o contrato, Sim, concorda? se concorda ou não. Se concorda ou não, porque ali é a sua segurança. Agora, a empresa está dizendo que vai disponibilizar os contratos. Então, nós estávamos certos. É. Ela não entregou o contrato. Não entregou o cartão para nenhum. Inclusive, o Wagner, numa ideia brilhante, ele deu R$ 2.000 para se um servidor apresentar o cartão. Nenhum apresentou, porque elas não entregaram o Não cartão. entregaram. Agora a empresa vai dizer que vai entregar o cartão. Juros absurdos. E o cidadão, o servidor, está sendo enganado. Fizemos o pedido porque o decreto que eu editei em 2016, o 691, fala: se houver suspeita, o secretário tem que proteger o servidor e tem que parar o desconto e investigar. Na sua gestão, tinha lá, o governo tinha conhecimento de cada empréstimo, né? Cada Depois contrato, acabou. depois mudou isso. Né? É uma forma de Se vira expor você por lá. cada um com o seu problema, né? Ado, cada um no seu Você quadrado. fala, Mas o Estado não pode fazer isso. Ao lado desta providência na CEPLAG, nós também conversamos com o deputado Wilson Santos, demos uma ideia para ele, ele apresentou um decreto de projeto legislativo para suspender o convênio. E também fizemos uma representação de natureza externa ao Tribunal de Contas, que está lá já para que o Tribunal de Contas determine a suspensão do desconto na folha de pagamento e continue a investigar. E também fizemos uma representação ao Ministério Público Federal, em nome dos sindicatos, porque entendemos que existe crime federal. E também ao Banco Central, para que o Banco Central analise esta pessoa jurídica que está falando que às vezes nem banco é, não só é banco um. comercial, porque nós temos a certidão já lá. E o governo do estado, há uns 40, 30 dias atrás, ele editou um decreto, dizendo que vai investigar todos os consignados. Isso está enrolando de barriga, né? Porque 180 dias, prorrogado por 180 dias, o que nós queremos? Investigue à vontade. No entanto, estas pessoas, deste caso, devem parar de descontar.
Não pode continuar o desconto no contra-cheque desses servidores. Mas quando você fala que isso é um roubo, geralmente o ladrão, quando rouba, vai para o bolso do ladrão. Certo? E nesse caso é o roubo. Quem que está ficando com esse dinheiro? Aí, Quem está roubando? aí o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a polícia vão investigar. O nosso escritório de advogado, de advocacia, não é polícia. Nós demonstramos isso, mas nós não temos todos os instrumentos que a polícia tem, não é isso? Não temos esses instrumentos. Então aí o Ministério Nem o Público, poder de nem polícia, o né? poder de polícia, né? Aí nós já mostramos todos os documentos e cabe a eles tomar essa providência. E atrás do dinheiro. Porque o dinheiro deixa rastro, né? O governo federal, pelo INSS, ele está restituindo aqueles que foram lesados. Verdade. Há uma possibilidade também do governo estadual restituir esses servidores que foram lesados? No momento em que a Secretaria de Planejamento, o que nós queremos agora é esse. Tornicar. Suspendeu o desconto nas folhas de pagamento, aí nós vamos atrás dos danos morais e materiais, aí é outro momento. Certo. Bom, e Pedro, outro lance que está acontecendo aqui no estado de Mato Grosso, é essa tão falada 308 milhões que está aí entre a Oi, entre o Estado, entre bancos, entre aspas, que até agora não foi solucionado. Houve denúncias na Assembleia Legislativa. E o que está acontecendo com esses 308 milhões de reais? Tá certo. Se Pedro Táxi estivesse na Assembleia, o que Pedro faria nesse momento lá? Eu vejo assim, os deputados, com raríssimas exceções, os deputados estão aí com emendas parlamentares, que é uma distorção do sistema. Emenda parlamentar é uma forma do governador segurar os deputados, com raríssimas exceções. Emenda, para mim, é sinônimo de falta de transparência e, em algumas vezes, corrupção. Ponto. Sobre esses 308 milhões de reais, vamos explicar o que era isso. Em 2009, o Estado de Mato Grosso começa a cobrar da Oi, uma empresa telefônica, começa a cobrar da Oi determinado imposto. Isso e vai pegando os bens da Oi. Como o cidadão que deve tem os seus bens penhorados. Sim. Vai pegando, e chegou a um determinado momento, ao que consta, 609 milhões de reais ali, da Oi. Aí a Oi entra em recuperação judicial e ganha no Supremo Tribunal Federal, dizendo que este imposto que o Estado cobrava, o Estado não podia cobrar. Então o Estado tem que devolver para a Oi 608 milhões. Aí, de repente, aparece um advogado e compra este crédito da Oi e negocia com o Estado. Aí o Estado devolve esses valores, na minha avaliação, ofendendo a cronologia dos precatórios, e isso está em sigilo. Eu não conheço nenhum processo público que possa estar em sigilo. Aí o doutor Iali Sabo Mendes, um grande magistrado, doutor Iali, pega isso aqui e fala, opa, depois que já havia outro juiz liberado. Aqui tem um dinheiro sobrando, eu não quero que libere. Aí aparece essa confusão dos 308. Agora, o que é mais estranho, que é uma coincidência, parte desses valores foram parar em fundos que têm recursos de familiares do governador. Isso está aí na imprensa, como nós todos sabemos. Eu não estou acusando aqui ninguém. Sabe por quê? Porque eu já fui acusado sem provas. Aliás, eu sou o único ex-governador que não responde a nenhum inquérito, nenhuma ação penal, nenhuma ação de improbidade. O único do Brasil, ex-governador. Muito bem. Isso tem que ser investigado. O melhor detergente é a luz do sol. Aparecer. O que está no escondido, na calada da noite, eu quero saber para onde foram parar os 308 milhões. O senhor quer saber, Neto? Sim, que claro. É cidadão. Então, eu só queria dizer assim, oi, Mauro, você tem o dever de mostrar para o cidadão mato-grossense que nada de errado foi feito. Porque todo servidor público, e você é um servidor público, não está acima da lei, nenhum deles. E tem que mostrar o que está sendo feito. Aí, algo de estranho existe. E será que os órgãos de competência, Ministério Público, os órgãos de controle estão atuando, Pedro, nessa questão? Eu espero que sim. Porque o Ministério Público do Estado de Mato Grosso é um Ministério Público que tem história. Eu fui do Ministério Público Federal 15 anos. Tinha ações importantes com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Doutor Paulo Prado,
né? Doutor Jacó, doutor Guiomar Teodoro Borges, doutora Ana Cristina Baldusco, grandes promotores de justiça. Eu quero dizer a você, como senador, eu defendi o direito do Ministério Público investigar, porque fui contra a PEC 37, que proibia o Ministério Público de investigar. Eu defendo o Ministério Público. Agora, a cúpula do Ministério Público aqui, com todo respeito, está devendo à sociedade mato-grossense. Tem deputado aí que foi funcionário público, né? Outros que são funcionário público, e parece que não encamparam essa questão também do funcionário público na questão aí dos empréstimos, né? Estão quietos, não estão falando Quieto, né? Faz nada. de conta que não é com eles, né? E a função do parlamentar, seja senador, seja deputado federal, seja deputado estadual, vereador, a função é fiscalizar. Não é só ser despachante do orçamento da União. Despachante do orçamento da União tem o bichinho da corrupção. Porque você sequestra o prefeito para que você tenha voto nas próximas eleições. Isto é um absurdo. Porque o prefeito precisa de dinheiro para construir. Só que hoje os parlamentares viraram despachante do orçamento da União e deixam de fiscalizar. E também, Neto, me permita, deixa de regrar a sociedade através de leis. Aí quem faz? Se o legislativo não faz, quem vai fazer? O judiciário. Porque quem acha, encaixa. Se o legislativo não faz, o judiciário. Aí a gente critica o Supremo, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, porque o legislativo não faz a sua função. Ou o legislativo é despachante do orçamento da União, ou é parlamentar TikTok. Só fica aparecendo, fazendo piadinha. Esta não é a função do parlamentar. E a gente vê muitos parlamentares que estão muito tempo já no poder aí, aqui de Mato Grosso mesmo, vamos falar aqui no nosso estado, que eles ficam aí bravando de altos em bom som, que eu mandei recurso para o município A, mandei recurso para o município B, mandei recurso para o município C. É um mero despachante. Despachante do orçamento da União. Não é só isso que é para eles estar, é para ter os enfrentamentos lá dentro da Câmara. Porque parlamento vem de parlar. E parlar significa debater. Debater o que é importante para a sociedade brasileira. Porque, eu quero repetir, com raríssimas exceções. Aliás, isso está sendo investigado no Supremo, na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, as emendas PIX, que você não sabe para onde elas foram. Onde foi o dinheiro? Eu quero saber. Quando o ministro Dino deu uma freada lá nas emendas, nossa, os deputados saltaram. Exatamente. Então, aí você abre espaço para crítica ao Supremo. O Supremo precisa ser criticado. Todos precisam ser criticados. Ninguém está acima da lei. Mas com respeito, eu não quero fechar o Supremo Tribunal Federal. Eu não quero matar ninguém. Isso eu não quero. Mas você tem que fazer críticas. A democracia exige isso. O governador do estado de Mato Grosso, ele tem a legitimidade para ser governador. Mas eu quero saber por que, em 2016, eu chamei 2.000 policiais. Nós tínhamos 8.400 policiais militares. 2016, 8.400 policiais militares. Hoje, 2025, nós temos 6.300 policiais militares. Era para dobrar, diminuiu. Diminuiu. Por isso, em razão disso, mas não só por isso, as facções criminosas dominam o nosso estado. Isso é fato. Apesar da qualidade dos policiais, eu quero render minhas homenagens à Polícia Civil, à Polícia Militar, à Politec, ao sistema penitenciário, bombeiros, estão aí trabalhando com horas extraordinárias, 24 horas, mas precisa de efetivo. E o governo precisa investir em segurança. Investir em segurança é efetivo, inteligência policial. E isso não vem sendo feito. Quer uma consequência disso? Quando eu assumi o governo do estado, 33 homicídios por 100 mil habitantes. 33 homicídios por 100 mil habitantes. Entreguei para o Mauro com 23 homicídios por 100 mil habitantes. 10% a menos. Diminuir. Sim. Agora está 31 homicídios por 100 mil habitantes. Portanto, piorou. Mato Grosso é mais violento que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está 21 homicídios por 100 mil. Mato Grosso é mais violento do que São Paulo. São Paulo está 7 homicídios por 100 mil. Mato Grosso é o estado do Centro-Oeste que mais tem homicídios. Aliás, Mato Grosso também é campeão de feminicídio. Aliás, Sorriso está entre as cidades que mais tem estupro no Brasil. Isso mostra
que a segurança pública, o governador, como diz o Domingos Sávio, promotor de justiça, é ignorante em se tratando de segurança pública. Mas não é só isso. Educação. Quando eu assumi o governo do estado, Mato Grosso tinha estava em 26º colocado. 26º. Quase o penúltimo em pior educação. Deixei no 22º, em 4 anos. Agora, se você descer a Avenida Mato Grosso, você vê um foguete dizendo assim, era 22, baixou para 8, baixou parece. para 8. É. Isso é uma fraude. Sabe por que é uma fraude? Porque se você pegar os dados do INEP, Mato Grosso foi o estado que aprovou 100% dos alunos. Nenhum estado aprovou 100% dos alunos. Sabia disso? Nós estamos aprovando pessoas, estudantes, que não sabem ainda ler, não sabem escrever, para que nós tenhamos isso. Quer ver outro dado? Mato Grosso é o estado que não conta falta. As pessoas faltam, por isso melhorou. Por isso melhorou. Para fazer propaganda. É um governo de fachada, é um governo de propaganda. E muitos escândalos estão surgindo agora, né? Isso porque a Assembleia começou a ser despertada agora, através da Janaína. Aí vamos ver se ela consegue ali mais alguns parceiros, né? Ficou 7 anos mamando também, né? E agora tomara que faça a sua função. Eu defendo que faça a sua função, parabéns, deputada, né? Tem que fazer a sua função, mas não só quando está de birrinha com o governador, né? Tem que fazer sempre. Sempre. Esta é a função do parlamentar. Um outro dado, se você me permite. Mato Grosso tem 34 mil jovens de 15 a 17 anos fora da escola. Nem trabalha, nem estuda. Aqui nós temos onde o crime organizado vai pegar. Aí o governo diz que a culpa é dos pais. A culpa não é dos pais. Os pais têm responsabilidade. A senhora que está aí, né, me ouvindo, me vendo, o governador diz que a culpa é da senhora. Não é só da senhora. A culpa é do governo do estado. Você quer mais um dado? Me permita, Neto? Sim, claro. É importante. Covid. A minha irmã morreu de Covid. Morreu de Covid. Eu tenho certeza que a senhora, o senhor que estão me assistindo, conhece alguém, tem um parente, um amigo que morreu de Covid. Maranhão tem 7 milhões de habitantes. Morreram 11 mil pessoas de Covid. Mato Grosso tem 3 milhões e 500. Morreram 16 mil pessoas de Covid. Eu queria que o senhor que tem infelizmente um parente, um amigo que morreu de Covid, pergunte ao governador por que o Maranhão, proporcionalmente, teve quase a metade de mortes de Covid. Você sabe por quê? Porque o governo não fez a coisa certa. O governo do estado tem responsabilidade nisso. Com certeza. Recurso veio, né? Eu quero parabenizar o Bolsonaro. Ele mandou recurso. Além de mandar quase 4 bilhões de reais para Mato Grosso, para ajudar nas UTIs, no combate à Covid, o governo Bolsonaro, suspendeu as dívidas de Mato Grosso com a União. É a mesma coisa da senhora que deve a Casa Martinelli, Casas Bahia, deve banco, aí o banco fala, você vai ficar 10 anos sem pagar. Isso que o governo Bolsonaro fez. Ficou bom, não ficou? Ainda mandou dinheiro. Ainda mandou dinheiro. Então, sobrou dinheiro. Sobrou dinheiro também, sabe com o quê? 600 escolas fechadas. Não gasta energia. 100 milhões de reais. A economia é grande. As crianças não iam na escola. O Estado não pagou transporte escolar para os municípios. Transporte escolar, alimentação. Polícia, gastou gasolina? Não gastou gasolina. Cirurgias eletivas, teve? Não, porque não estavam marcando cirurgias. Concorda comigo? Sim. Esse dinheiro sobrou. E, além disso, em 2019, dezembro, é só trazer o Júnior Verdão, presidente da Federação do Comércio do Estado de Mato Grosso. Né? Vou até falar para ele de você. Em 2019, o Mauro Mendes aumentou 40% os impostos do Estado de Mato Grosso. 40. O que era 100 passou a ser 140. Ele mudou a fórmula do cálculo do ICMS. Quebrou muitos empresários. Eu quero falar ao senhor que é comerciante, que é do setor produtivo. Porque o setor produtivo não é só o agro. O agro é muito importante para o Mato Grosso. Agora, além do agro, nós temos o comércio. O senhor que tem aqui em frente o Neto, uma distribuidora que tem 2 colaboradores. O Neto que tem 2, 3 colaboradores. Ele é do setor produtivo.
Porque o serviço e o comércio, eles pagam 62% dos tributos. Portanto, o senhor que é comerciante, o senhor teve aumento da carga tributária e a culpa é do governador do estado e dos deputados que votaram isso na Assembleia Legislativa. Durante o nosso governo, eu não aumentei imposto. Aí você tem dinheiro. Mas se sobra dinheiro, Neto, a senhora é dona de casa. A senhora tem aumento no seu salário. Aí a senhora tem um sofá lindo. Ah, mas a senhora também precisa melhorar o banheiro, melhorar o esgoto da sua casa. Aí a senhora vai comprar outro sofá? A senhora vai melhorar o banheiro da sua casa. Vai fazer um muro. O que o governo do estado faz? Parque Novo Mato Grosso. Anote, Neto. Esse é uma crônica de um escândalo anunciado. Mato Grosso precisa de um Parque Novo Mato Grosso? Um dia, quem sabe. Mas enquanto não resolver o problema da saúde, da educação, da segurança, nós precisamos do que é básico. Aí está um escândalo que está anunciado. Pedro, eu vi uma entrevista do Júlio Campos que me deixou um pouco assim, perplexo pelo que ele falou. O jornalista perguntou para ele, deputado, não está na hora de abrir uma CPI para ver essa questão do consignado, essa questão do 308 milhões? Ele falou, olha, CPI aqui você sabe como que é, não funciona, você sabe que aqui o governo tem a maioria da base aqui, então é difícil, não vai funcionar aqui, 4, 5 assina a CPI e não vai para frente. Aí voltando àquele que você estava falando aí, que eu disse que a Janaína deu um grito lá na Assembleia. Sim, é verdade. Aí você Parabéns ao deputado pela coragem. Aí você disse que não é só nessa hora que estranhou lá. Quer dizer o quê? A Janaína estava marchando certinho junto lá no grupo de marchação, aí pisaram no pé dela. Aí ela gritou. Eu acho que foi isso, né? Parabéns à deputada, teve coragem de fazer isso, né? Dizem, eu não sou fofoqueiro, desculpe, né? Dizem que quando o Botelho foi candidato e o Fabinho ia ser candidato, aí parece que os deputados falaram, olha, se for o Fabinho candidato, vamos abrir uma CPI aqui. Aí o Mauro pediu pro Fabinho. Agora aqui entre nós, hein? Que papelão do Fabinho, né? Fabinho, você não é menininho, né? Fabinho, né? Você não é menininho. Algumas coisas que a Janaína falou, eu concordo com ela, né? Um abraço a você, Fabinho, e ao seu pai, Berinho, né? Aliás, nós queremos saber quando vai terminar a construção daquele prédio ali na Avenida do CPA, com a Miguel Sutil, né? Muito bem. Eu quero dizer que cabe ao deputado fiscalizar. Nesse caso dos consignados, os sindicatos fizeram 22 ofícios ao governo do estado. 22. Inclusive, o chefe da Casa Civil, Fabinho. Não foram... Eu não sei. Tem que chamar e perguntar o que você fez. Eu tenho a cópia dos ofícios. 22. Inclusive, Sua Excelência, o governador, recebeu também. E nada fez. Ficou deitado, em berço esplêndido, esperando, né? Esperando o quê? Cabe ao governo defender o serviço público. Se você ainda fosse governador do estado de Mato Grosso, e surgisse essa questão do 308 e do consignado, você já falava, opa, eu quero que vocês investigassem isso aí. Desses 308, apareceu um mais ou menos parecido no meu governo. Você lembra do tal Alain Maluf? Sim, que lembro. Mentiu sobre mim? Sim, eu lembro. E eu respondia 11 inquéritos, os 11 arquivados. Os 11 arquivados. Eu não respondo a nenhum inquérito, porque foi tudo mentira. Porque queriam me matar politicamente. Já tentaram me matar fisicamente. Eu e minha filha ficamos 10 anos com escolta policial. Eu lembro. 10 anos com escolta policial. Muito bem. Saí do governo, tentaram me matar politicamente com mentiras. E eu estou vivo aqui. No meu governo, este cidadão chegou para mim e falou o seguinte, olha, governador, eu tenho 248 milhões para receber de um precatório. O senhor pode pagar? Eu falei o seguinte, liga para o Procurador-Geral do Estado, doutor Patrick. Doutor Patrick, você pode receber esse empresário chamado Alain? Posso. Aí recebeu, ele pediu, o Patrick me liga. Governador, aqui o Estado pode pagar ou recorrer. Aí eu falei, doutor Patrick, o senhor quer recorrer ou pagar? Ele falou, eu quero recorrer. Então, aos costumes, recorra. Não paguei os 248 milhões. O governador podia pagar. Mas eu obedeci tecnicamente. Nesse caso, da Oi Mauro, nesse caso, existe um procurador do Estado que deu um parecer num caso igualzinho.
deu parecer contrário. E por que, nesse caso da Oi, Não foi ouvido. não foi ouvido? Isso tem que ser respondido. Você não está acusando ninguém, eu não estou acusando ninguém, todos têm a presunção de inocência, Sim. mas o servidor público, ele tem o dever de prestar informações. Sim. O que é sigiloso é estranho. Isso que eu ia perguntar para você. É sigiloso essa questão? Quem já sabe qual desembargador Não que sei. Eu não sei por quê. decretou sigilo Tá no na processo calada desse da aí? noite, nós precisamos saber, né? É verdade. Olha, Pedro, agora uma curiosidade minha, Por e eu tenho favor. certeza que muita gente está aí curioso para saber. A minha altura. 1,68,888. Não, são coisas mais importantes Por favor, também, né? por favor. Quando você foi governador do estado de Mato Grosso, eu estou em dúvida até hoje. Você acolheu uma grande parte dos secretários, do grupo de Mauro Mendes dentro do seu governo. E depois o próprio Mauro veio disputar com você e você manteve esse pessoal lá. E naquela época você estava sem recurso para cumprir algumas obrigações como funcionário público, isso, aquilo. Verdade. E o secretário era o mesmo que hoje fala que o cofre está cheio. Exatamente. Né? Você acredita que esse pessoal votaram em você? Ficaram lá fazendo o quê, Pedro, que você não demitiu eles? Vamos dar o nome aos bois, né? O secretário era o Galo. O Galo. Muito bem, mas ele aumentou imposto em 2019. Eu não quis aumentar imposto. Houve aumento de impostos em Mato Grosso em 40%. Quebrou o comerciante. Você, comerciante aí, está pagando mais imposto. Muito bem. Eu sou leal. Você só pode exigir da pessoa o que ela tem dentro dela. Se ela é traíra, eu tenho um córrego ali em Várzea Grande, né, córrego do Traíra. Eu pavimentei, né, eu dupliquei a Filito Milho, do córrego do Traíra até o São Mateus. Traíra tem em todo lugar, não é isso? Mas Mauro me traiu, ele não tinha obrigação de me apoiar. Eu não sou casado com o Mauro, ele tem a mulher dele, não é isso? Muito bem. O Mauro faz o que ele quiser da vida, porque isso só pode exigir o que a pessoa tem dentro dela. Quando o Mauro deixou a prefeitura em 2016, muitas pessoas que trabalhavam com o Mauro vieram me pedir. E eu as coloquei no governo, porque nós éramos do mesmo grupo. O secretário de Educação, Alain, o secretário, a ex-secretário de Educação, o secretário de Fazenda, Detran, outros, né? Outros, né? Isso faz parte do jogo político, né? Agora, se você vir me chamar de corno, eu vou ficar magoado, né? Não, mas eu falo assim, porque... eu fui traído, né? Porque você estava sendo... o jogo tinha começado já. E você jogando do meio para frente, você estava com seu time jogando bola, fazendo gol, mas estava perdendo aqui na zaga. Eu confiei em algumas pessoas que não deveria confiar. E aquele momento, se me permite, Neto, Sim. é um momento da maior crise econômica que o Brasil passou. Maior inflação, recessão, Dilma saindo, entrando, mexendo, não tinha dinheiro para nada. Zero. O governador Mauro disse recentemente que eu deixei atrasado o salário. Não deixei atrasado o salário. Eu, infelizmente, tive que passar para o dia 10 e depois fui recuando 9, 8, aí o Mauro colocou no dia 30. Porque bateu o encaixe dos impostos, né? Eu não sou contra servidor público. Muito bem. Eu paguei o RGA, 17%. Só não foi pago 2,3% do último mês. Eu paguei 17%. Hoje, Mauro está devendo 22% do RGA dos servidores. 22%. Eu paguei o RGA. Eu, como governador, mantive a Lei 510, que deu ganhos salariais aos professores. Mauro concordou em cortar esta lei. Eu, como governador, não ajuizei ação no Supremo para acabar com o passe livre de professor quando ele foi fazer mestrado, pós-graduação. Mauro ajuizou ação no Supremo Tribunal Federal. Isso é a diferença. Sabe qual é a diferença? Tem gente que gosta de gente. Tem gente que gosta de coisa. Eu não gosto de coisa, eu gosto de gente. Eu gosto de gente. O Estado estava em dificuldade? Sim. Por isso não paguei o 2,3. Agora vamos fazer uma comparação. O Mauro, nesse mesmo período, ele quebrou a Bimetal, a empresa dele. Entrou em recuperação judicial, significa que não tem dinheiro para pagar credores. Se você entrar no PJ, ele tem mais de 1.000 execuções. Mauro não pagou os seus credores. 1, porque ele é picareta. 2, porque ele não tinha dinheiro. 3, porque ele era incompetente. Não, eu
Eu acho que é porque não tinha dinheiro. Porque é o que consta, Mauro é bilionário. O filho dele, com 26 anos, é bilionário. São pessoas competentes, ao que consta. Não é isso? São pessoas competentes. Então, eu acho que ele não tinha dinheiro para pagar. E foi no mesmo período. Mesmo período. Pois é, mas agora a gente voltando a falar de política, Por favor. você possivelmente deve ser, já é um pré-candidato a senador da Não, República? Neto, em nome da verdade, eu quero dizer a você, eu sou professor, voltei a dar aula na FAIP, quero mandar um abraço para os amigos da FAIP, devo voltar em agosto do IDP. Marcos Marcos Crepaldi, Crepaldi, meu amigo amigo. nosso. Marcos me emprestou uma bicicleta quando eu tinha 8 anos de idade, né? Conheço há muito tempo. O Gilmar Mendes, ministro supremo, me chamou para voltar ao IDP, que eu já fui professor de IDP em Brasília e São Paulo. Né? Vou a Lisboa, no maior encontro jurídico Brasil-Portugal, vou ser palestrante em Lisboa no início de julho, todo advogando, graças a Deus, tentando pagar a conta, como todo mundo. Porque eu saí do governo, não roubei, não fiquei rico. Algumas pessoas falam assim, Pedro, mas você é besta, né? Não é porque eu sou besta, você é bobó, cheira mesmo. Porque você não roubou. Você sabe por que eu não roubei? Para dormir bem agora também, né? Porque Tranquilo. dentro de mim não existe um ladrão. Eu não roubei, minha família não ficou rica, ok? Não ficou rica. Minha filha compra roupa na Renner. Não estou fazendo propaganda da Renner. Ah, na Riachuelo. Normal. Absolutamente normal. Agora tem gente que entra e fica rico, né? Monta apartamentos maravilhosos e nada acontece. Veja o Riva. Veja o Silval. Estão todos aí ricos. Carrões, apartamentos maravilhosos. E a senhora que acorda cedo, come um pão com margarina, vai trabalhar, seu filho com dificuldade. Isso aí, gente. Eu fico indignado com isso. Agora, você acha que Jaime Campos, Júlio Campos, aqueles políticos tradicionais que ainda estão hoje é, vivos na política de Mato Grosso, estão pagando o preço de juntar-se a aquele grupo para tirar, tentar ganhar de você e ganharam, fizeram uma coalizão grande política. Ah, vamos tirar o Pedro, vamos tirar o Pedro, fizeram essa coalizão. Hoje eles não conseguem entrar. Ficaram de fora, ficaram de Ao fora que do governo consta, né? e não Ao conseguem que entrar. consta de que o Mauro não suporta o Jaime, né? Ah, essa é a conversa dos Isso é bastidores, uma né? conversa dos bastidores, É. fica rindo do Jaime, do Júlio, não sei, isso é fofoca, né? Eu não sei, cada um tem que seguir o seu destino. Eu perdi a eleição, porque o Mauro teve mais voto. Eu sou um democrata. Quem perde vai para casa. Eu fui para casa, fui trabalhar, pagar conta. Isso, fui para casa, entreguei a faixa, desejo sucesso. Não desejo nada de mal, porque eu acho que a política você não pode ter inimigo, você tem adversário. Adversários. Cada um tem que cuidar da sua vida. Agora, não me mande calar a boca. Vem cá, mas o maior câncer da nossa política é o roubo. É a Um dos corrupção. maiores é a corrupção. Você entrou no governo e saiu do jeito que entrou. Você talvez Até até mais pior. pobre, até mais pobre. E o povo não votou. O povo não gosta de quem. O O que povo, porque aconteceu, será? muitas vezes, eu errei no governo, o servidor não gostou, o outro gostou. Isso faz parte da democracia. Mas na política é o lugar que você morre, vive, revive. E a política é assim, é uma nuvem. Ela vai mudando. Hã? O cidadão é sábio. O cidadão sabe a melhor hora. Não tem mais ninguém besta. Não tem. Não tem, todo mundo entende, todo mundo fala, olha isso aí. A senhora, não se esqueça dessa pergunta que eu fiz. Se a senhora teve alguém da família, amigo que morreu de Covid, a culpa um pouco é do governo do estado. Outra coisa, se caso você seja candidato a um cargo aqui no estado de Mato Grosso, o que você acha agora essa questão do político TikTok? Não é ruim isso aí para o Brasil? As redes sociais são maravilhosas. Eu uso redes sociais. Eu uso redes sociais. Agora, você não pode ficar só nas redes sociais. Você tem que debater assuntos importantes, inclusive Mas pelas esse é o redes mal do sociais. Brasil, porque hoje está acontecendo só isso, É, né? Você vai lá no TikTok, lá de repente você tem 1 milhão de votos aí, não dá para entender essa mas questão. o povo está começando a entender essa diferença. Eu acredito no cidadão, acredito na democracia, acredito que as redes sociais sejam importantes, mas você não pode ser TikTok. Tem vereador na Câmara de Cuiabá aí proibindo pai de vacinar criança.
tem o que fazer, Não né, tem. gente? Vacinar criança de boneca? Não, vacinar criança de Covid. Mas ele leva o filho dele no médico. Não, eu Então não ele sabia disso. é, Como que é, é? Tem um projeto para vacinar é criança? para não vacinar criança de Covid. Ó, Pode amigos, vacinar de outro. a minha filha é médica. Tem 26 anos, é médica. Eu acredito na ciência. Olha aqui, ó. Todo mundo tem a BCG aqui. BCG. Nós, antigamente, tínhamos pessoas com poliomielite. Hoje, vacina. Isso aí é ignorância. Eu acredito na ciência. Tá? Tanto que nós estamos vivos hoje. A humanidade chegou até aqui, graças a Deus, e a ciência. A ciência. E a ciência. Como que eu posso ser contra a vacina? Ontem eu vi uma entrevista ainda do vereador, ele disse, Eu não sei nem não, quem vereador é. ele falou assim, mas o repórter falou, mas veja bem, existe vacina que vem protegendo as crianças até hoje, existe e protege gente grande também. Mas essas vacinas de antigamente era vacina que já está 100 anos testado. Mas essa de Covid, para ela chegar a 100 anos, ela tem que começar a testar a partir de hoje, Isso é senão ela ignorância. vai chegar a 100 Eu não anos. sei nem quem é, não estou falando. Esse tipo de conversa, para mim, é ignorância. Eu acredito na ciência. Essa questão dos vereadores, a gente vê aí muitas coisas que acontecem nas câmaras, né, do Cuiabá, no Brasil todo, mas no Congresso e os deputados federais também. A gente vê aí deputados federais, aqui de Mato Grosso, que nós já estamos aí próximo da outra eleição para deputado, para governador, ele só abre o TikTok dele para falar em anistia. Com tantos problemas que a gente vive aí, com tanta situação que o Brasil precisa melhorar, ele só fala em anistia. Quando o pessoal invadiu o Congresso e ele quebraram o quê? Patrimônio de quem? Meu, seu, Nosso. de todo mundo. Aí vários deputados aqui, pedem anistia. Se tivesse entrado na casa dele e quebrado a casa dele, será que ele pediria anistia? Tenho certeza que não. Né? Então, é uma coisa incrível que a gente vê por aí, o deputado só abrindo boca para falar anistia. Não que não seja feita uma revisão ali, que cada um pague pelo que fez. Concordo com né? você inteiramente. Algumas penas estão altas, mas os ministros estão dando a pena mínima. Pena mínima. E quem fez a lei não é o Supremo, foram os parlamentares. Foram eles mesmos que fizeram a pena mínima. Por exemplo, homicídio, pena mínima, 6 anos. O juiz não pode abaixar de 6 anos. Esse é o mínimo. Esse é o mínimo. Tem um mínimo e um máximo. Nesse caso aí, estão dando o mínimo. Quem fez a lei? O Congresso. Quem sancionou a lei? O presidente. Qual o presidente? Sim. Bolsonaro. Agora, eu acho que algumas penas merecem revisão. Esta revisão pode ser feita através de um projeto de lei para mudar isso. Pedro, você hoje está afiliado em algum partido? Nenhum partido. Nenhum partido, né? Convite bastante, né? Não tem tanto, não. Eu não deixo chegar no momento do convite. Converso, mas estou bem tranquilo, né? Graças a Deus. Né? Imagine, eu fiquei 5 anos em silêncio. 5. Apanhando feito cachorro de bugre. Tipo vaca em horta. Apanhei. Mentiram. Tanto que tá tudo certo em relação a... Não é? Você lembra da caravana da transformação? Lembro. 70 mil pessoas saíram da escuridão da cegueira. Acabaram com a caravana da transformação. Sabe quantos casos necessitaram de uma nova cirurgia? De 70 mil. A recorrência foi menor do que outros casos. O benefício bem maior. Ninguém ficou cego, 0. Acabaram com a caravana da transformação. Muito bem. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo sem ter a SECOM do governo, mesmo sem ter a SECOM da Assembleia Legislativa, mesmo sem ser senador, sem ser deputado, sem ser ministro, as pessoas entendem, as pesquisas revelam, que eu tenho condições de representar Mato Grosso. Mesmo depois de tudo isso, alguma coisa eu fiz de bom. Agora, você tem ciência que o povo de Mato Grosso reconhece que um dos maiores e melhores senadores do estado de Mato Grosso é você. Isso para mim é um motivo de honra, não de vaidade. Motivo de honra, de alegria, porque eu cumpri meu dever. Algumas pessoas falam, Pedro, você não devia ter saído do Senado. Realmente, algumas pessoas dizem isso. Mas naquele momento histórico, alguém precisava acabar com a quadrilha.
do Silval, que estava no governo do Estado, e a quadrilha do Riva, que estava na Assembleia. E nós fizemos isso. Mauro pegou o Estado um pouco melhor nesta situação. E muitas obras que o Mauro está inaugurando iniciaram no nosso governo. Quer um exemplo? Você que mora no Parque Atalaia, no Parque Cuiabá, Várzea Grande, o dinheiro da ponte, nós que conseguimos, que estava embarreirado no governo Silval. Eu e o Marcelo Oliveira, secretário da época, escolhemos o lugar da ponte. Houve a licitação com a Rivoli, demos a ordem de serviço, a obra começou. Eu fui lá no local. Eu pedi para o Wilson Santos colocar o nome da Sarita Baracate, que precisa de lei. Mauro inaugurou a ponte. Parabéns, Mauro. O Pró Família, que nós criamos, virou Ser Família. Escolas militares, Mato Grosso tinha uma. Nós passamos para 12. Mauro aumentou as escolas militares, mas só tinha Tiradentes. Então, algumas coisas boas foram feitas. Mas eu quero dizer a você com total tranquilidade: todo mundo erra. Eu errei sim. Demorei para pagar o RGA, mas paguei. Mauro não pagou. Eu não sei se você ainda se pode falar, se você fala. Muita gente ainda está em dúvida daquela questão, o que aconteceu lá atrás, quando você foi senador da República, aquela questão de ata do seu primeiro suplente. O que aconteceu ali, Pedro? Até hoje, muita gente, acho que pouca gente sabe o que aconteceu ali naquela questão. Eu vou falar para você, eu já prestei depoimento sobre isso. Sobre isso? Sim, o que aconteceu? Eu fui candidato a senador. Abandonei o Ministério Federal, fiquei com 80 mil reais, que eu tinha de dar aula. E a minha ex-esposa ajudando a me sustentar. E comecei a campanha com 1%. 1%, 1%. Ninguém queria ser meu suplente. O vice-governador Pivetta ligou para 2 empresários. Não, o Pedro vai perder. Aí o Mauro ligou para 2 empresários. Não, o Pedro vai perder. Aí o Mauro ligou para um empresário de Sinop, Fiuza, Paulo Fiuza. Ele aceitou ser meu primeiro suplente. Aí o Mauro ligou para o Zeca Viana, um produtor de Primavera. Que foi deputado estadual. Foi deputado estadual. O Zeca Viana aceitou. E começamos a campanha. E eu não subia nas pesquisas. Comecei a subir no programa eleitoral. Antes do programa eleitoral, o Zeca Viana me pergunta: Pedro, se eu for deputado estadual, eu estou eleito, eu quero sair da segunda suplência. Eu falei: Zeca, por favor, vai, você tem meu voto, meu apoio. Zeca saiu. E aí colocaram o segundo suplente, Medeiros. De Rondonópolis. De Rondonópolis. Todos os cartazes estavam inscritos. Primeiro suplente, Paulo Fiuza. Segundo suplente, Medeiros. Só que a ata, inverteram isso e registraram no TRE. Eu não falsifiquei ata. Não fui eu que falsifiquei ata. Aliás, eu prestei depoimento sobre isso. O Medeiros foi condenado em razão disso. Eu não fui condenado, eu não falsifiquei ata. E ninguém sabia dessa troca, dessa mudança lá. Ninguém sabia. Quieto, no calar. Tanto que eu prestei depoimento e falei exatamente isso que eu estou falando aqui. O primeiro suplente era o Paulo Fiuza. Nem o Paulo sabia que ele não era o segundo já. Exatamente. Impressionante. Toda a propaganda eleitoral tá primeiro suplente Paulo Fiuza. Isso tem ação penal aí andando, processo sobre isso. Eu não, eu sou testemunha. Eu falei a verdade. Agora, até para a gente esclarecer a nossa população, eu tenho certeza, você acabou de dizer agora há pouco, que não foi condenado a nada, os seus processos foram extintos, não, eu não tive processo. Não teve nem processo. Os inquéritos policiais foram arquivados com pedido do delegado, manifestação do MP favorável e o juiz, porque não tinha nada contra mim. E a Grampolândia atrapalhou você, Pedro? Vamos lá. Erros atrapalharam. A questão do Alain Maluf atrapalhou. Grampolândia atrapalhou. Houve Grampolândia? 4 telefones, ao que consta, foi grampeado por policiais militares, que trabalhavam no GAECO, no Ministério Público Estadual. Inclusive, um policial disse que quem grampeou a deputada Janaína foi o próprio Ministério Público. Quem disse isso, que estavam querendo prender o Riva, quem disse isso foi o Cabo Gerson, hoje sargento. Está no processo, eu tenho um processo. Agora, em relação a mim, todos os processos arquivados, porque chegaram à conclusão que não tem nada a ver comigo. Todos. Sim. O que você faltou a gente falar agora? O que você gostaria de falar com o nosso telespectador aqui? Eu agradecer a você, cumprimentar pelo seu importante programa e dizer ao cidadão de Mato Grosso: não fique em silêncio. Você pode me criticar, você pode sugerir,
você pode opinar. Eu não estou acima da lei. Eu não sou o dono da verdade. Eu sou um cidadão que tem história nesse Estado. Eu fui procurador do Estado, enquanto muitos ganhavam dinheiro. Ganhar dinheiro não é crime. Sim. Eu fui senador, eu fui um dos melhores procuradores do Brasil, senador, governador, com dificuldade. Mas eu tenho o direito de falar. Quando eu comecei a falar, o governador mandou eu ficar quieto, que eu não tenho direito de falar. O governador acha que eu sou pessoas que ele pode processar para dar medo, como ele faz com jornalista. Ele processou o Pablo da Gazeta, ele processou o Lázaro Thor, ele processou o Alexandre Aprá, o Enoque Cavalcante. Isso é símbolo de autoritarismo. Pressão. Pressão. Porque aí outros vê. Isso aí, fica com medo. Para mim, a pressão só serve para fazer o carvão virar diamante. Porque o que transforma o carvão em diamante é a pressão. Pode pressionar à vontade. Você sabe por quê? Porque se a chapa está chiando, é porque está quente. Mas a gente observa aí que o grupo dos antigos políticos aqui de Mato Grosso, incluindo Jaime Campos, já está rodeando Pedro Táxi, já está querendo conversar, já está querendo ali talvez unir as forças, porque sabe que o Pedro entrou no Senado, entrou no governo e é um cidadão comum hoje. Não é um cidadão que esbanja carro importado, que está aí gastando fortunas e fortunas, está vivendo o seu suor, do seu trabalho. Eu até tenho carro importado, mas eu trabalho e pago o carro importado. Inclusive, eu não roubei, né? Inclusive até no seu escritório não está só em Mato Grosso mais, né? E eu tenho ações em outros estados. Isso é importante. Tudo declarado, né? Agora, tem gente que fica rico de uma hora para outra, né? Da noite por dia, como diz os nossos pais, né? Como dizem os nossos pais, da noite por dia, né? Da noite por dia, né? Bilhões de reais. Você sabe por quê, Neto? Antigamente, o roubo do Silvaldo Riva era de trintinha num contrato, cenzinho no outro contrato, 1 milhão no outro contrato. Eles confessaram isso. Hoje, o roubo é em outra dimensão. Uma hora nós podemos falar disso. Em outras dimensões. É diferente. É bem feito, né? Como diz o mágico lá, aquele mágico da máscara lá. Presta atenção. Que a verdade liberta. Mas nós falamos aqui no programa Podcast Provocação, pelo site Voz MT, com o nosso cuiabano, matogrossense, ex-procurador federal, ex-senador da República do Estado de Mato Grosso, ex-governador aqui do Estado de Mato Grosso, já contribuiu bastante para o nosso Estado. Eu, Neto Marques, pessoalmente gostaria de vê-lo na política, assim como a sua mãe, que é sábia, já deve ter aí mais de 65, 70 anos. Minha mãe tem 89 anos. 89 anos, com essa sabedoria de querer que volta ao cenário político para poder contribuir ainda mais para o nosso Estado. Pedro, é um prazer, foi um orgulho muito grande tê-lo aqui nos nossos estúdios. Nós somos um grupo de comunicação com alguns veículos, tentando levar a melhor informação ao nosso povo cuiabano, ao nosso povo matogrossense e também ao nosso povo brasileiro, porque sabemos que aí dentro de você existe uma enciclopédia de conhecimento, não só jurídico, mas por onde você já passou, deixou rastro ali de qualificação, de sinceridade e fez com que esse Estado abrisse o olho e vai continuar dizendo, mostrando que nós precisamos mostrar a esse Estado o que é dignidade para que todos tenham o mesmo direito, que não seja apenas meia dúzia. Neto, muito obrigado. Parabéns pelo seu programa, pelo grupo de comunicação. Isso significa democracia. Você está democratizando a comunicação, porque você é um instrumento de cumprimento da Constituição. Eu agradeço a você, ao técnico que está aqui, o seu parceiro, companheiro, colaborador, e parabéns mesmo pelo programa. Eu fiquei impressionado e se um dia você quiser, eu volto aqui, tá bom? Com certeza, Pedro. Obrigado, nós vamos querer que você volte aqui para que a gente possa continuar esse bate-papo. A gente sabe que imprensa, o tempo é limitado, mas com certeza você irá voltar aqui para que a gente possa continuar aqui esse bate-papo. E quem sabe até a gente está fazendo um trabalho juntos aí na questão de mostrar esse povo matogrossense o que há de melhor aqui no nosso estado.
Você que gostou desse programa aqui, você pode assistir de manhã, à tarde, à noite, pelo site Voz MT, aqui na tela, ó, site Voz MT. Você pode assistir pelo MT Transparência, no nosso Instagram, pelo YouTube. Se você gostou, mande para os seus amigos. Se você não gostou, encaminhe para os seus inimigos, que você vai estar dando esse presente negativo para eles. Grande abraço a todos e até o próximo programa.